2021, por iniciativa do diretor professor César Dayer, do Ibracon, o ano passado, o Brasil acaba de ganhar o primeiro e segundo lugar numa competição internacional promovida pelo American Concrete Institute, pelo Instituto Americano de Concreto, e julgada por mais de 20 especialistas estrangeiros no campo dos edifícios altos e das melhores obras de infraestrutura. Foram concorrendo com vários países do mundo desenvolvidos, com a estrutura do edifício Leopoldo e o viaduto V3 da rodovia dos Tamoios. Essas são as duas obras vencedoras mundiais de qualidade de concreto. Tem uma musiquinha de alegria aí para a gente, Jaqueline? Então, alegria. Foram muitas as contribuições do Instituto à normalização e ao fortalecimento do mercado de concreto, inovando e consolidando o conhecimento para suporte às atividades de projeto, inspeção, controles laboratoriais, construção, manutenção, ensino, reforços, pesquisa e formação de novos engenheiros. Mas hoje nós estamos diante de um paradoxo que tem que ser resolvido com todos nós que estamos aqui, mas todo o setor que nós representamos, de alguma forma, até como líderes de opinião, né? E qual é o paradoxo? É como é que o concreto, fundamental à nossa qualidade de vida, considerado até como índice e fator de crescimento do progresso de uma nação, pode agora ser acusado de comprometer o ambiente. Então, para poder entender essa questão desse paradoxo, eu tenho que recordar um pouco da história recente do desenvolvimento industrial do mundo. Nossa, vou começar em 8.000 a.C., não vou terminar logo, tá? 8.000 a.C. a gente tinha 500.000 pessoas no planeta e a gente usava como material de construção argila, madeira e cerâmica. Na época de Cristo, nós tínhamos 300 milhões de pessoas e o material principal de construção era a rocha, vocês lembram? Dos gregos, dos romanos e tudo mais. Quando que a humanidade chegou a ter 1 milhão, o planeta ter 1 bilhão de habitantes? Em 1800, ou seja, 200 e poucos anos atrás, que a gente chegou a 1 bilhão de habitantes e continua usando os mesmos materiais de construção, a argila, a madeira, a cerâmica e a rocha. Mas aí aconteceu algo extraordinário na história da humanidade, que foi justamente a primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial foi quando os ingleses, através do carvão mineral, colocaram energia à vontade para a gente, né? Então, uma fonte de energia de massa, que podia ser utilizada muito pelos seres humanos, pelo Homo sapiens. Em 1850 já chegamos à segunda revolução industrial, e aí foi o petróleo que dominou. Então, dentro da primeira revolução industrial, em 1824, foi descoberto, ele já vinha sendo estudado por Joseph Aspdin, na Inglaterra, o cimento. Gente, o cimento é uma dádiva divina. Quando eu falo isso, alguns colegas até me criticam, e os senhores também podem fazê-lo, mas imagine um pó, que eu coloco água e se transforma numa rocha. Em 28 dias de idade nós temos esse poder. Em 28 dias a gente conseguiu uma rocha que tem a resistência de um granito, de um calcário de alta performance, e que levou milhões de anos para ser formado na natureza. Nós formamos em 28 dias, em 15 dias, em um mês. Foi uma verdadeira revolução na forma de construir em toda a história da humanidade. A rocha foi o principal material de construção das grandes obras durante 4.000 anos. O cimento tem 150 anos de idade. Em 1892, durante a segunda Revolução Industrial, o François Hennepin, que é um francês,
patenteou o concreto armado. Isso que a gente conhece e vê em todos os lugares e acha que faz 5.000 anos que existe pilar, viga e laje de concreto e fundação de concreto. Isso tem 100 anos, 120 anos. Foi patenteado em 1892. E em 1928, o último material de construção estrutural de importância, que é o concreto protendido, por outro francês chamado Eugène Freycinet. Bom, aí chegou, a coisa começou a complicar. O mundo tem 5 bilhões de habitantes. Esse material é largamente utilizado para construir a infraestrutura e a qualidade de vida e as moradias para esses 5 bilhões de habitantes. Em 1972, a Conferência Mundial das Nações entrou com a questão ambiental. Por primeira vez, né, a nível de países do mundo, levantou a questão do ambiente. Nós estamos comprometendo o ambiente. Mas era uma visão romântica ainda, era uma visão romântica. Falava em questões de ruído, de saúde, enfim, economia, não era uma visão muito concreta. Somente a Rio 92, quando a gente já tinha 5,5 bilhões de habitantes no mundo, que foi falado em gases estufa e levado a sério pelos países, a tal ponto que em 2015, na Conferência das Nações Unidas, teve o Acordo de Paris, onde 195 países assinaram um compromisso de reduzir a emissão de gases estufa, porque o planeta está esquentando e está criando problema para todos nós. Eu costumo dizer que o ser humano é o único animal que não tem predadores naturais. Nós não temos predadores naturais. Os outros seres vivos têm predadores naturais e controlam a população. Nós somos só as guerras, somos nós mesmos ou a natureza. E brigar contra a natureza é complicado. Em 2022, temos atualmente cerca de 8 bilhões de habitantes, né? E temos um compromisso de até 2050 ter neutralidade na emissão de gases estufas. Esse é um compromisso mundial, não é só do nosso setor. O nosso setor comprou esse compromisso, tem essa responsabilidade também, mas é geral. Por quê? Porque se a temperatura subir a 2 graus Celsius, ou a mais de 2 graus Celsius, a temperatura média da Terra, que já subiu 1 grau e pouco, vai ficar incontrolável as tragédias da natureza. Então, o governo brasileiro, em 2015, assumiu um compromisso, 2005, perdão, voltou a renovar agora em março de 2022, onde, nesse compromisso mundial com todos os outros países, se compromete até 2030 a reduzir 50% da emissão de gases estufa em relação a 2005 e para 2050, 2060 chegar à neutralidade. Não é fácil, não é fácil. Como nós vamos atender a demanda de qualidade de vida de 8 bilhões de pessoas sem emitir gás? Só para traduzir numa linguagem mais leiga, a gente não tem todos aqui, não são engenheiros especialistas, vamos considerar uma estrutura de concreto, que tem concreto, aço e madeira, que é para fazer a forma. Mas ela precisou de bomba, vibrador, guindaste, etc. Mas vamos considerar concreto, aço e o restante acessórios. Aí nós chegamos a uma situação onde 1 metro cúbico de concreto estrutural, 1 metro cúbico de concreto estrutural, essa é uma linguagem que para alguns talvez fique meio estranha, mas é fácil de imaginar. Pilar, viga e laje que dê um certo volume, né? Emite 455 quilos de gases estufa. E isso transformado em metro quadrado, daria 115 quilos de gases estufa por metro quadrado. Bom, vamos colocar isso no contexto mundial. Por enquanto, isso não representa muito. Próxima. Perdão. Então, o nosso desafio
A gente está acostumado com slide, né? E fala a próxima e eu pisei na bola aqui.